Graça e paz, irmãos. Que Deus revele para nós a palavra nesta noite, que Ele revele a palavra dentro de nós pelo seu Espírito, em nome de Jesus. Nesta noite nós vamos olhar um pouco no capítulo 10 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 10. Olhando ligeiramente para o capítulo 10 do Evangelho de João, podemos diferenciar três falas de Jesus. Jesus nos diz o que Ele veio fazer neste mundo, qual é a sua missão principal e como Ele envolve as suas ovelhas na sua missão ou no projeto que Ele veio realizar neste mundo. Neste capítulo também Jesus confronta a religião, com a sua graça. Como o bom pastor enviado por Deus para cuidar das ovelhas de Deus, Ele confronta os que se fazem pastores por conta própria e se tornam dominadores e destruidores do rebanho, das ovelhas. E finalmente Ele mostra que as suas ovelhas estão seguras em suas mãos, nas mãos do Senhor. A ovelha não precisa temer nem o ladrão maior, nem os ladrões. Não precisa temer salteadores e mercenários. Não precisa temer inimigo nenhum. Então, vamos começar aí no versículo 1. Vamos ouvir a leitura do verso 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aqui fala de uma porta. Quem é a porta? Quem é a porta? Jesus responde quem é a porta, aí no versículo 7 e também o verso 9. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. Então Jesus responde, a porta é Ele. No versículo 9, Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. A gente entra por Cristo, porque Ele é a porta. Então a gente entra por Cristo crucificado, e a gente sai pelo Cristo ressuscitado. Então, em Cristo crucificado, nós fomos crucificados com Ele. Em Cristo ressurreto, nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. Entramos pela cruz, pelo Cristo crucificado, morremos com Ele, saímos pela ressurreição. Ele nos deu a sua ressurreição, a sua vida, e encontramos alimento, o alimento espiritual. Então entramos, saímos e encontramos comida. Tudo em Cristo, irmãos, tudo em Cristo.
Ele é a porta, entramos por Ele, Cristo crucificado, entramos pela cruz, pelo Cristo crucificado, entramos por Ele, Ele nos crucificou com Ele, saímos pela ressurreição, juntamente com Ele, e encontramos comida. Então Ele é a entrada, Ele é a saída, e Ele é o alimento. O alimento também é Ele, né? Agora temos o alimento espiritual, que é Cristo. Então o que temos que fazer agora é nos alimentar do próprio Cristo, nos encher, encher o nosso ser de tudo que Ele é, né? Sentado à mesa com o Senhor, uma coisa só me importa: conhecê-lo, né? O que me importa é a revelação da pessoa dele, Ele se revelando. Nós crescemos nesta revelação de Cristo, e esta revelação cresce em nós. Você pode ler novamente o verso 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Veja bem, tem uma porta. A porta é Jesus. Ele disse: eu sou a porta. Por Ele temos que entrar. Entramos, saímos, e diz aí que a salvação. Mas aí diz também que tem gente que sobe por outra parte. Tem gente que entra por outra parte. O que significa entrar por outra parte? Significa não passar pela cruz. Significa que você evitou a cruz, que você evitou Cristo, você não passou por Ele, porque Ele é a passagem, Ele é a porta, Ele é a entrada. Você não passou por aí, então você foi por um outro lugar. São os líderes religiosos que entravam por outra parte, não passavam pela cruz, não passavam por Jesus, por Cristo. Por isso Jesus disse, em outras palavras: vocês precisam entrar por mim, entrar e sair, e se você entrar por mim, sair por mim, você vai encontrar pastos verdejantes. O pasto verde, nutritivo, é o próprio Senhor. O resto é palha seca, e palha seca era o que o pessoal estava comendo e também oferecendo ao povo, oferecendo às ovelhas. Por trás desses ladrões, porque Jesus disse que quem não entra pela porta, quem não entra por Ele, pelo Evangelho, pela cruz, Jesus ele disse que é ladrão e é salteador, né? E o ladrão maior, que é o diabo, ele está por trás dessa turma, né? O ladrão de almas, ele está por trás dessa turma. Mas Jesus separou o diabo dessa gente. Mas é gente do diabo, é gente do diabo. Esse pessoal é desleal, joga sujo com as pessoas, são ladrões e salteadores. É lobo, Jesus também disse que é lobo, vestido de ovelha,
para se aproximar do rebanho. E essa gente procura entrar por outra parte, e não pela porta, e não por Cristo Jesus, a porta que é Cristo. Essa turma, esse pessoal tosquia a lã, a ovelha, come a gordura e vende os ossos. Eles são terríveis. Jesus, para identificar esse pessoal para nós, ele usou a palavra mercenário, Então, eles são mercenários. No versículo 10, o ladrão não vem senão roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aí Jesus, ele está definindo para nós a sua missão, a missão principal, Jesus, ele curou, ele fez tantos milagres, mas a sua missão principal neste mundo é nos dar vida, Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Cristo é esta vida em nós, irmãos. Ele é a vida em nós. A felicidade de uma pessoa, da igreja, do lar, da nação, é esta vida, a vida de Jesus em nós. Ele veio trazer a vida, mas Ele não pode conceder a nós a sua vida antes de ter dado cabo da nossa vida com Ele na cruz, Então Ele veio para que nós tenhamos vida, mas primeiro Ele precisa dar cabo da nossa vida pecadora, e foi exatamente o que Ele foi fazer na cruz. Ele nos levou a morrer com Ele aquela morte, para tirar de nós a nossa vida pecadora, e com Ele nós fomos ressuscitados e ganhamos a vida que Ele veio trazer, a vida dele, a vida eterna, a vida que é Ele mesmo em nós, Então, aquele texto de 1 João 5:20, é um texto que eu cito sempre. Ali está dizendo que Ele é o verdadeiro Deus e também a vida eterna. Vamos ouvir o texto. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para que conheçamos o verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é a vida eterna, Ele é esta vida em nós. Agora, para colocar essa vida em nós, Ele precisou primeiro tirar a nossa vida, porque senão não tem espaço, e Ele também não colocaria a sua vida santa, pura, em cima da nossa vida, Colossenses 3, o verso 13 e o 4, ali mostra o fim da nossa vida, e a vida de Cristo em nós. Nós morremos, perdemos a nossa vida, e no lugar da nossa vida que perdemos na morte com Cristo na cruz, Cristo vencer em nós agora a nossa vida. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória.
A outra versão, a versão que estou aqui usando neste texto, diz assim: morrestes. Colossenses 3, verso 3 diz: porque morrestes. E o verso 4 diz: Cristo é a nossa vida. Morrestes e Cristo é a nossa vida. Colocando isto em termos de fé, fica assim: morri e Cristo é a minha vida. Morri e Cristo é a minha vida. Quanto custa esta vida para nós? Quanto custa? João capítulo 10, o versículo 28, a parte inicial do versículo, ali está nos dizendo quanto custa a vida de Deus, a vida eterna, a vida que vence, a vida que regenera, né? A vida de Deus, a vida abundante que Deus colocou em nós. E dou-lhes a vida eterna. E dou-lhes a vida eterna. Ele dá, é de graça, né? É de graça. Custou muito para Ele, porque Ele teve que se entregar por nós na cruz, para que nós pudéssemos receber em nós a sua vida de graça. Então, Ele está nos dizendo aqui: eu lhes dou a vida eterna. É só crer na palavra de Deus. E o versículo 17 e 18 de João 10: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. A versão que estou aqui usando diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Reassumir aqui é ressurreição. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Precisamos entender bem o que Jesus nos diz aqui. Jesus, ele veio através do útero de Maria, mas sem natureza pecaminosa, sem a natureza do pecado, porque ele foi gerado pela palavra de Deus. Então ele era Deus vivendo com a vida do homem. Entenda bem, ele era Deus vivendo com a vida do homem. Esta vida do homem, esta vida que ele recebeu no útero de Maria, a vida da encarnação, esta vida ele deu na cruz por nós. Ele entregou na cruz por nós. Ele disse que ninguém poderia tirá-la dele. Jesus não poderia ser assassinado. Ninguém poderia tirar a vida dele. Foi uma vida que ele deu. Ele disse assim: eu tenho autoridade, né? Então, quando chegou o momento dele morrer, ele se entregou. Ele se entregou. Então ele foi crucificado pelos homens. Então ele foi crucificado. Agora, esta vida ele deixou lá na cruz, ele derramou na cruz, mas ele reassumiu a vida. E a vida que ele reassumiu, que vida é esta? É a vida divina, é a vida da ressurreição, é a vida do Espírito
Espírito, é a vida eterna, é a vida abundante que Ele veio trazer, a vida que vem do centro da ressurreição, a vida que surge da morte, irmãos. Então, esta vida que Ele nos concede por sua graça soberana. Então, vamos ver também agora o versículo 28 e o 29 de João 10. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Veja bem, irmãos, eu gosto muito deste texto aqui. Aqui Jesus está falando das suas ovelhas, daquelas ovelhas que creram, que foram regeneradas, que entraram pela porta, saíram, encontraram comida, foram salvas, foram crucificadas e ressuscitadas com Ele. Ele é a vida dessas ovelhas, porque Ele diz aqui: eu lhes dou a vida eterna, e elas, se referindo às ovelhas que creram, nunca perecerão, tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos, ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu Pai. Segurança total, irmãos, segurança total. O Senhor Jesus tem as suas ovelhas em sua mão. Ele tem os seus, as suas ovelhas, em sua mão. E isso significa estar também na mão do Pai, porque Ele disse: nunca perecerão, tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos, ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu Pai. Então, a ovelha de Deus, a ovelha de Cristo, ela está na mão de Cristo e ela está na mão do Pai. Segurança total. Quem são essas pessoas, essas ovelhas que estão na mão de Deus? Na mão de Deus, não é? Não é na mão do homem, porque tem muita gente, tem muita ovelha aí que não é ovelha de Jesus e que está na mão do homem, está na mão do ladrão, do salteador, do lobo, do mercenário. Mas aqui é ovelha na mão de Deus. Então quem são? Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas a quem Jesus se referiu: eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão, tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. São aquelas pessoas que receberam a vida eterna, porque Ele disse: eu lhes dou a vida eterna, né? Então, são aquelas pessoas que receberam a vida eterna, a vida de Cristo. A vida eterna, irmãos, é Cristo em nós. Ele em nós já é a vida eterna, né? Agora há pouco o irmão leu o texto que mostrou que Ele é a vida eterna, né? No que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então Ele é em mim o verdadeiro Deus
e a vida eterna. Para alcançar esta vida de Jesus, essa vida que ele disse, eu lhes dou a vida eterna, para alcançar esta vida de Cristo, de Jesus, você precisa aceitar sua morte em Cristo na cruz. Estou crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, que é o texto bem conhecido dos irmãos, Gálatas 2:20, né? Então é assim, irmãos, que eu creio que nós fomos colocados nas mãos onipotentes de Jesus Cristo, de Deus, do Senhor, né? Então, o que significa estar na mão de Deus, na mão do Senhor? O que significa? Significa não mais eu, mas Cristo em mim, tá? Gálatas 2:20. O que significa estar nas mãos de Deus? Significa que Ele tudo executa por mim. Ele está fazendo tudo, irmãos. Salmo 57, verso 2, ali diz que Ele por mim tudo executa, na versão que eu estou aqui usando. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. O que significa estar nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor? Significa que Ele por mim tudo executa. Estar nas mãos do Senhor significa que Ele é soberano sobre tudo e que no final o propósito divino alcançará o seu objetivo. Tudo o que Deus permite acontecer tem a finalidade de cumprir o propósito de Deus. Estar nas mãos de Deus é ser cuidado por Ele e ter também a sua proteção. Se você foi colocado nas mãos do Senhor, nenhum inimigo, poderá fazer nada com você, nada. Ninguém poderá arrancar uma pessoa da mão do Senhor, ninguém. O pecado não pode, o demônio também não. O estar na mão do Senhor é a condição que nos traz todas as proteções, segurança total. Jesus prometeu às pessoas que estão em sua mão: eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão, tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu Pai. É só crer na palavra de Deus, só crer.